Então abra a Bíblia no Salmo da sua avó. Qual que é o Salmo da sua avó? Tá vendo que eu sabia? Vejo que és profeta, apóstolo. Aleluia. Fica o teclado um pouquinho comigo. Vamos aplaudir o Senhor por louvor lindo que nós temos. Certeza que na casa da tua avó tem o Salmo 91, bem amarelinho assim, encardidinho, de tanto tempo que está ali aberto. Aleluia. Verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem de seta que voe de dia, nem de peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você recebe essa palavra? Amém. Levante a mão direita e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga comigo: culto de ceia profético. Queridos, hoje é um culto profético, porque nós estamos falando sobre o ano do governo, que é o ano de 2024. Todos os anos eu oro, como fazem milhares de pastores ao redor do mundo, que creem na unção profética, pedindo a Deus uma palavra que nos dê uma guia para o ano, em como funcionar, em como trabalhar, em como tomar decisões. Por exemplo, 2023, Deus falou conosco que seria o ano da expansão. Nós tínhamos ali entre 300 e 400 membros, e nós em 2023, no final do ano, encerramos o ano com 1.600 membros, inauguramos esse templo novo, fizemos a grande cruzada de milagres lá em Camboriú, expandimos dentro da cidade, expandimos para Foz do Iguaçu, expandimos para Maranhão, expandimos para a África, expandimos no México, e assim, mostrando que expandimos na internet, tivemos milagres que viralizaram ao redor do Brasil, nossa autoridade, nossa presença foi expansão em todos os aspectos, e batizamos muita gente. E quando chegou o finalzinho de 2023, o Espírito Santo falou comigo que 2024 era o ano do governo. Diga comigo: 2024, ano do governo. Isso foi lá em novembro, dezembro, e recentemente, há umas 2 semanas atrás, eu fui olhar na internet sobre as notícias mundiais, e apareceu uma notícia para mim, muito interessante: 2024, o ano com mais eleições da história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, nunca houve um ano como 2024, onde tantos países vão ter eleições e tantas mudanças de governo como esse ano. Falei, olha, que confirmação que Deus tinha falado. Esse ano também é ano de eleições municipais no Balneário Camboriú e no Brasil todo, amém? Então Deus foi, obviamente, eu também pesquiso. Deus nos deu, graças a Deus, os idiomas, a gente fala inglês, espanhol, então comecei a pesquisar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, profetas, profetisas, homens de Deus de diferentes partes do mundo, para ver o que Deus tinha falado com eles sobre 2024. E uma das profetisas que eu mais respeito, anunciou também um ano, dizendo assim, olha, o ano que Deus vai levantar os Josés, que vão governar. Eu falei, rapaz, o negócio é muito sério. E ela falava dos Josés que vão governar. Outra grande profetisa, essa que falou isso foi a Cindy Jacobs. Outra, Ana Mendes,
mandou o comunicado do que Deus falou para ela em 2024. E ela usou o mesmo versículo que nós usamos na virada. Um filho se nos deu e sobre os seus ombros está o governo. E eu falei, meu Deus, então tudo isso é grande confirmação. Por isso que eu estou dizendo, a mensagem que eu vou trazer hoje, mesmo na ceia, vai ser muito profético, amém? Pergunte, por quê, pastor? O Senhor, diga, por quê, pastor? O Senhor decidiu pregar isso na ceia. Porque tem aqueles irmãos que só vêm na ceia. Aí, se eu não fizer hoje, ele vai ficar perdido na unção profética, amém? Aqui não tem isso, né? Estou falando do pessoal da internet. Amém? Então, eu sei que eu li aqui, nós já vamos vir para o Salmo 91, mas eu quero agora começar a falar de José. Esse é o ano que Deus vai levantar os Josés, amém? José, quando nós pensamos em José, nós pensamos no Egito, não é verdade? E quando nós pensamos no Egito, o Egito representa o quê? O quê? O mundo, me ajuda, irmão. O que representa o Egito? O mundo. O Egito era uma terra muito rica, uma terra muito próspera, uma terra muito desenvolvida. Era uma terra, porém, pagã, uma terra com muitos deuses pagãos, uma terra com muita idolatria, uma terra com muita feitiçaria, uma terra com muita iniquidade, uma terra cheia de uma cultura contra a cultura de Deus. Se você pesquisar na cultura egípcia, a coisa pior que alguém pode fazer é ser pastor de ovelhas. Já na cultura de Deus, não há nada mais nobre que ser pastor de ovelhas. Na cultura de Deus, o homem precisa preservar, na Bíblia diz isso, a sua barba, que representa sua autoridade, a sua hombria. Já os egípcios, barba era algo nojento que tinha que tirar. Eles eram uma cultura contra a cultura de Deus. Contra a cultura, né? Enquanto a cultura de Deus diz que só há um Deus, para eles existe um número gigante de centenas, milhares de outros deuses. E José foi parar no Egito. E deixa eu dizer algo para você. O objetivo de Deus nunca foi nos tirar do mundo. O objetivo de Deus foi tirar o mundo de nós. Essa cultura antiga, medieval, dos homens que queriam fazer monastérios e saírem do mundo para não se contaminar, não funciona assim. A Bíblia diz o contrário. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e sejam sal da terra, e sejam luz do mundo. Amém? Então, José foi o governador do Egito. Mas como que começou essa história? Porque já quero trazer para você o que Deus está me falando profeticamente, amém? Deus vai levantar nessa geração, e aqui na igreja eu estou olhando para muitos Josés. Josés que vão governar no meio da crise. Josés que vão governar no meio do caos. Josés que vão ser levantados. Gente que está sentada aqui agora serão Josés ainda esse ano. Você crê nisso? Queridos, José foi vendido pelos seus irmãos, chegou até o Egito como escravo vendido, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. Olha que coisa interessante. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Tem a ver com você. Não vim aqui te contar a história de José, eu vim aqui contar a sua história em nome de Jesus. Diga comigo, José foi vendido para o Egito. O meio de transporte para trazer José até o Egito foi a perseguição dos seus irmãos, a traição dos seus irmãos. Isso é muito sério. Se os seus irmãos não tivessem traído ele, ele nunca teria chego no Egito. E agora, aplicando para isso,
Balneário Camboriú é muito parecido com o Egito. Nós temos grandes pirâmides em Balneário Camboriú, grandes torres em Balneário Camboriú. A riqueza que nós vemos em Balneário Camboriú, aqui existe muita promiscuidade, muita iniquidade, muita coisa terrível, e eu quero dizer para você, mesmo esse lugar sendo um Egito, Deus usou o Egito, através de José, para preservar o povo de Deus. Então, essa palavra é para você e ela é profética. Muita gente está aqui que foi vendida em outra cidade, foi rejeitada em outro ministério, foi rejeitado em outro estado, em outro país, tudo deu errado para você, você não sabe nem, chegou capotando em Balneário Camboriú, mas Deus está te plantando aqui, para você se levantar em 2024, tomar posse dessa cidade, tomar posse da riqueza dessa cidade, tomar posse do governo dessa cidade, para quê? Para preservar o povo de Deus. Diga comigo, para preservar o povo de Deus. Se você não entender isso, você estará fora do propósito de Deus. Deus não te trouxe para Balneário Camboriú para você comprar uma Mercedes, uma Ferrari e andar na Avenida Atlântica. Deus te trouxe aqui para você tomar o governo para preservar o povo de Deus. Pastor, eu quero reinar, eu quero governar, eu quero ser um José. Quantos querem ser um José? Mas para que você quer ser um José? Para se aparecer? Para mandar mensagem lá para os teus parentes que te rejeitaram? Ó, não foi isso que José fez. Quando José se encontrou com seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, e ele olhou no olho dos seus irmãos e disse assim: vocês me venderam achando que estavam fazendo mal para mim, mas a única coisa que vocês fizeram foi me enviar para o lugar do meu propósito. Falei que o culto era profético. Diga para a pessoa que está do seu lado, você veio para Balneário para governar. Amém? Posso ir mais profundo na revelação profética? Muito profundo. Essa é uma terra que mana leite e mel. Essa é uma terra poderosa. Por que Deus escolheu esse lugar? Diga comigo, para preservar o povo de Deus. Queridos, agora muita atenção. Se você pôs atenção até aqui, por favor, agora dobre essa atenção. Para quem está na presença de Deus, para quem vive para o propósito de Deus, não precisa se preocupar com nada. Mas para quem não está no centro da vontade de Deus, eu tenho só notícia ruim. Então não é para nós, amém? Amém, fraquinho. Não é para nós, amém? Mas para quem não está dentro do propósito de Deus, não está habitando no esconderijo do Altíssimo, a notícia é ruim. Nós estamos entrando, e isso não falo eu, somente falo centenas de profetas ao redor do mundo e centenas de economistas, todo mundo está falando que vai vir um grande colapso financeiro nos próximos anos. Um general americano disse que 2025 talvez comece uma guerra parecida com a Terceira Guerra Mundial. E ele falou isso publicamente. Para quem não sabe, Taiwan é uma ilha, um país, ilha, perto da costa da China, e eles são de origem chinês, porém eles são um país democrático, um país com pensamento ocidental como nós, e um país que produz 80% de todo os microchips dos celulares e de computadores do mundo.
Quem sabia disso? Quem não sabia disso? E a China disse, não só disse, como já demonstrou, e já cercou todo aquele país chamado Taiwan, e disse assim: nós vamos invadir, vamos tomar posse desse país. A última coisa que falta para China dominar o mundo é controlar os chips do mundo inteiro. Eles controlando a produção de todos os eletrônicos do mundo que precisam de chip, e hoje todos os eletrônicos do mundo precisam de chip, agora eles já controlam tudo. Você vê tudo que nós estamos vendo aqui é China, irmão. É cadeira da China, a roupa é da China, o óculos é da China. Tem até uma irmã aqui que é da China. O teu celular foi feito na China, teu relógio feito na China, teu sapato feito na China, teu brinco é feito na China, tua camiseta é feita na China, teu botão da camisa é feito na China, a tinta que pintou seu cabelo foi feita na China, e assim a máquina que cortou seu cabelo foi feita na China, a comida que você comeu hoje foi feita numa panela que foi feita na China, e assim vai. Mas agora eles vão querer dominar um dos recursos mundialmente mais importantes, os chips, os microprocessadores de todos os eletrônicos do mundo. E aí, os Estados Unidos já disse, se fizer isso, nós vamos entrar em guerra. Agora, por coincidência ou não, 2024 tem eleição em Taiwan. E a própria presidenta, isso eu assisti, eu com os meus próprios olhos, a presidenta do país disse assim: nas eleições nós vamos saber o que vai acontecer. O outro partido, que é contra essa presidenta, disse que se eles ganharem, eles vão entregar Taiwan para a China de mão beijada. Se a presidenta for reeleita ou o seu partido ganhar, ela disse que vai entrar em guerra com a China até o último homem que tiver que morrer, porque eles não vão se ceder aos comunistas. E os Estados Unidos e a Europa disse que vão entrar em guerra também. Isso são rumores de guerra e está acontecendo debaixo do nosso nariz, ao mesmo tempo que Israel, Hamas e a Ucrânia, e agora Iêmen, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Porém, 2024 ainda é um ano bom, é um ano que Deus vai ser um ano de vacas gordas para você guardar sua riqueza e se preparar como José. Dá um glória, irmão. Não fica com medo, só para quem não está no propósito tem que ficar com medo. Você está guardado. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você recebe essa palavra? Por que Deus levantou José no Egito? Diga comigo, para preservar o povo de Deus. Se José não tivesse governado o Egito, se José não tivesse dado a instrução de guardar o trigo durante as vacas gordas, quando chegasse as vacas magras, e chegou as vacas magras, o povo de Deus teria morrido de fome, teriam padecido tanto Israel como todos os outros países vizinhos. Mas Deus usou José para preservar o povo de Deus. E colocou ele aonde? No Egito. Agora, olha o tanto que é profético o que está Deus falando com a gente aqui. Nós, Balneário Camboriú, Santa Catarina e família do Reino, seremos como José, que vai preservar muitas igrejas, muitos missionários, muitos pastores. Vamos preservar a vida de muita gente. Vamos fazer obra social como nós nunca fizemos. Nós, no meio desses problemas que estão por vir, seremos resposta de Deus. Você vai ser resposta de Deus. Você vai ser resposta de Deus. Você crê nisso? Diga, eu serei resposta de Deus para esse mundo em decadência. Deus está julgando as nações. Haverá uma maior mudança de governos mundialmente. Nós estamos falando já, vocês vão que está acontecendo, Trump, né, e Biden de novo, tudo acontecendo justamente em 2024.
E você sabe que ninguém toma posse desse governo nesse ano. Quando que eles tomam posse? 2025. Por isso, 2024 ainda é uma trégua. Por isso, já quero te recomendar, não se endivide em 2024. Fique no teu canto, quietinho, junta tudo que você puder, porque esse ano é ano para guardar, para o tempo que vai vir depois. E muitos Josés, sabe o que vão fazer? Com isso que guardou, com isso que acumulou, vão poder fazer como José fez. José, em um ano daquelas vacas magras, comprou o Egito inteiro para Faraó, comprou as terras vizinhas para Faraó, ou seja, Deus vai fazer uma transferência de riqueza quando chegar as vacas magras. Acho que eu vou pregar outra coisa, o povo está meio assustado. Vou pregar 3 passos para a prosperidade. Você vai ver que entra um povo aqui no avivamento. Ou eu prego o que Deus mandou? Amém? Quem está entendendo o que Deus está querendo falar? Pior coisa que você pode fazer agora é se distrair. Pior coisa que você pode fazer agora é desanimar. Pior coisa que você pode fazer agora é achar que nada vai acontecer. Agora eu quero falar, por que Deus escolheu a José para governar no Egito? E o que você tem que fazer para você governar em Balneário Camboriú, ou em Camboriú, ou em Santa Catarina, onde nós estamos, ou o lugar que você for voltar? José começou na casa do pai dele. Você sabe por que José foi vendido pelos irmãos? Porque José, quando ele ainda tinha ali os seus 15, 16 anos, ele supervisava os irmãos, via o que estava errado e contava para o pai dele. Ele já tinha um espírito de governo. Ele não aceitava coisa errada. Ele não aceitava desperdício. E ele queria cuidar das coisas do pai dele. E os irmãos ficavam com raiva e falavam, esse irmão nosso é X9. Cagueta. Mas não era, é que já estava o espírito de governo dentro dele. Sabe, irmão, quem tem o espírito de governo, para os outros você é chato. Não, você não é chato, é que você gosta das coisas bem feitas. Gosta das coisas sérias. Gosta de fazer as coisas com excelência. Amém? Então José não governou, começou governando no Egito. José começou governando desde pequeno na sua própria casa. Ele era alguém que ajudava o seu pai a governar. E o pai dele tinha um carinho muito especial por ele. Aí quando ele foi vendido, ele foi parar como escravo na casa de Potifar. Potifar era um nobre do Egito, muito rico. E ele chegou lá para ser um escravo, para servir na casa, para ser mais um. Em pouco tempo, José, de ser um mero escravo, se tornou o mordomo administrador de toda a riqueza de Potifar. Aonde José era colocado, ele governava. Não interessa. Ei, tem gente aqui que pode entrar para trabalhar no supermercado, daqui a pouquinho vai ser gerente. Porque tem o espírito de governo dele. Aqui não tem ninguém com espírito de preguiça, não tem ninguém que rouba o patrão, não tem ninguém aqui que mente e não vai no trabalho e diz que está doente. Não acontece isso aqui. Todo espírito de governo que tem aqui. Amém? Em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito bonito querer governar no Egito, mas Deus só põe para governar no Egito aqueles que primeiro governam a sua casa e aqueles que governam as coisas do seu patrão. A Bíblia diz, se você não é fiel ao teu patrão, você nunca será fiel a Jesus. Sabia que tem um monte de crente ladrão? Ladrão? Pastor, como que crente é ladrão? Você rouba o tempo do teu patrão. Teu patrão te paga para você trabalhar 8 horas e você fica no teu celular e finge que está doente, vai no banheiro, finge que está fazendo cocô, mas para ficar no celular. E teu patrão tem que pagar. Você é ladrão.
Você roubou uma hora que ele te pagou para você trabalhar, aí depois você vem aqui e pede para o apóstolo, ora por mim, apóstolo, que eu estou empobrecendo. Você não tem um espírito de governo, você não é sério, e Deus só vai colocar para governar quem é sério. Gente que tem excelência, gente que governa desde a sua casa, no seu patrão, no seu emprego, no seu trabalho. Então Deus vai te levantar em 2024 e te colocará em lugares que você nunca imaginou. Depois lê a Bíblia vai mostrar para você que você tem que ser fiel a teu patrão ímpio. Deus não confia em ninguém que não foi fiel ao seu patrão ímpio, imagina? Aí você fica esperando Deus te dar uma grande bênção. Aí como eu não te profetizo uma bênção, você vai procurar no falso profeta em Camboriú para ver se ele faz alguma coisa. Bruxos gospel. Isso vigia, meu filho. Eu vou acalmar. Vou amenizar aqui, porque é domingo, né, irmão? Tem os domingueiros que não aguentam esse tipo de mensagem. Aí, a mulher de Potifar deu em cima de José, assediou ele saiu correndo, porque ele não queria pecar, porque ele tinha temor a Deus. E sabe o que aconteceu? Ela acusou ele de uma coisa que ele não fez. Pelo contrário, ele fugiu do assédio sexual e ela acusou ele de tentativa de estupro. Foi parar na prisão. Foi preso. Irmão, prisão no tempo bíblico, até uns 200 anos, 300 anos atrás, no máximo, desde que o mundo é mundo, até uns 200 anos atrás, não existia pena de você pagar pena de tempo preso. Isso é uma coisa muito nova, isso aconteceu agora nessas democracias de hoje em dia, desse mundo esquerdista, ai, bonitinho lá, leva para tua casa. Direito dos manos. Mas no tempo bíblico, você era preso para esperar o julgamento. Não tinha esse negócio, a pena não era ficar preso. A pena era, você ficava preso até receber a sua pena. Quais eram as penas? Depende do país. Decapitado, crucificado, chicoteado, era tirado todos os seus bens. Em muitos lugares, se você tivesse uma dívida, você era entregue como escravo para trabalhar o resto da sua vida para pagar a sua dívida. E assim, você tinha que, ou arrancava a sua mão, alguma coisa fazia. Mas não tinha que ficar preso lá, porque era muito caro bancar bandido na cadeia. José não foi preso em condenação, ele foi preso esperando ser morto. Então José estava, na verdade, meu querido, no corredor da morte. Você acha que o homem que tentou estuprar a mulher de Potifar, qual que vai ser a condenação para ele? Lembra que lá tinha o padeiro e o copeiro? O que era a história lá? Que ou ia morrer ou ia ser absolvido. José estava ali, irmão, esperando morrer, mas ele tinha tanto espírito de governo, que mesmo sendo um homem preso, no meio da prisão, ele tinha uma postura, ele tinha um espírito, que o carcereiro deu para ele a chave da cadeia, e falou assim, você me ajuda a governar a cadeia. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o espírito de José, ele pode estar até na cadeia, mas até na cadeia ele governa. Ele tinha a chave. Ele era o preso que tinha a chave, ele não ia embora. Pelo contrário, ele ajudava o carcereiro. Ele colocava ordem na cadeia. Que coisa tremenda. Aonde ele ia, ele governava. Tem gente que fala assim, Deus, ou o Senhor me põe para governar milhões de reais, ou senão eu chuto o pau da barraca. O Senhor me deu aqui, eu estou numa situação muito ruim. Preste atenção, quem é fiel será colocado no? Senhor, se o Senhor me fizer milionário, eu prometo que eu vou ser dizimista. Desculpa a risada. Natural. Meu filho.
consegue ser dizimista ganhando R$ 1.500, tu acha que vai ser dizimista ganhando 1 milhão? Você acha que Deus é besta? Você acha que engana quem? Deus te testa no pouquinho. Sabe, irmão, você pode falar mal do que quiser do Edir Macedo e da Igreja Universal. Mas eu conheci gente que quando catava a latinha, chegava lá, o pastor falava assim, dizima da latinha que você catou. E esse homem que eu estou te falando que eu conheci, que era catador de latinha, hoje é milionário. Ele dizia assim, o pastor me ensinou a dizimar 50 centavos quando eu trocava R$ 5 em latinha. Porque o que ele aprendeu? Bíblia, irmão. Ser fiel no... E Deus vai te colocar no muito. Tem gente aqui que não para nem o emprego, irmão. Mas tem gente, irmão, que ele entra para colocar as coisas dentro da sacola do mercado. Lá embaixo, o mais raso. Daqui a pouco vira gerente. Porque tem um espírito de excelência. Esse ano, muita gente vai te chamar para ser gerente. Esse ano, muita gente vai sair de baixo, Deus vai colocar lá em cima. Porque Deus vai te colocar aí, pastor. Por que Deus vai me colocar nessa posição? Para você ter o governo para preservar o povo. Sabe, irmãos? Essa notícia só é ruim para quem não está no Espírito Santo, amém? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que o rico, ele tem um ministério? Olha a cara de vocês. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o ministério do rico? Jesus tinha muitos ricos no seu ministério. Inclusive, o ministério de Jesus era muito rico. Um dia eu falei isso e o irmão falou, não era rico nada. Eu falei, meu irmão, Jesus tinha tesoureiro. Você já viu pobre com tesoureiro? Eu tô pobre com tesoureiro. Tinha tesoureiro. Está escrito no texto, a palavra tesoureiro. E o sem vergonha roubava e não fazia falta. Imagina quanto que tinha. Mas como que era esse ministério? Jesus tinha, olha só, homens e mulheres que acompanhavam o seu ministério só para pagar as contas do ministério. Vou provar para vocês. Lucas 8, 2 e 3. Coloca no telão para a gente. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com seus... Como que elas serviam? Como que elas serviam? Olha que interessante. Deus vai levantar muitas mulheres que vão servir a Jesus com seus bens em 2024. Essas mulheres pagavam as contas. Sabe o que é interessante aqui? Quando fala assim, ó, havia muitas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus para servir com seus bens. Quem é a primeira que é mencionada? Diga comigo, Maria Madalena. Maria Madalena, só um detalhe aqui, um parêntese, para que você tenha conteúdo histórico e bíblico, amém? Maria Madalena era uma mulher nobre e rica que sustentava o ministério de Jesus. Ela não era prostituta. A pior mentira que inventaram sobre Maria Madalena é que era prostituta. Não existe, eu desafio qualquer teólogo no planeta Terra a achar 0,1% de um versículo que dê a insinuação que ela fosse prostituta. Porque se ela fosse prostituta, ela ia sustentar o ministério de Jesus com a prostituição. Maria Madalena era uma mulher nobre. Maria Madalena era uma mulher, como diz lá em Provérbios 31, uma mulher virtuosa, administradora, que tinha riquezas
E ela sustentava o ministério de Jesus com outras mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. Chegava nas cidades, tinha que pagar as pousadas, pagava. Tinha que pagar a alimentação, pagava. O que estava faltando? Pagavam. Deus vai levantar gente, mulheres nessa igreja assim. Eu digo mulheres, sabe por quê? Porque elas às vezes têm muito mais coração que os homens. Posso continuar? Mas eu não respondi ainda a pergunta. Pergunte de novo, apóstolo. Qual é o ministério do rico? Cadê o meu tecladista? Qualquer um. Pode ser o Miquel, pode ser o Lipe, que estava aí agora. Meu Deus. Tá descendo correndo lá. Aí, ó. O pai do Lipe pode ser também. Do Lipe de quem mais vai ser agora? Pai de quem? Da Zoe, irmão. Coisa linda. Vai parecer com a mãe em nome de Jesus. Tá ligado, irmão? Jesus foi no dia que ele estava no Getsêmani, que ele foi traído. Judas beijou o rosto dele. Foi entregue à guarda. Foi preso. Jesus começou a ser esbofeteado. Começou a tomar tapas e socos na cara. Alguns soldados arrancavam a barba de Jesus na mão. E com isso saía sangue do seu rosto. Quando decidiram chicotear Jesus, quase 40 vezes, o chicote romano, ele era feito, a pontinha do chicote, amarravam-se pedaços de osso, pedaços de metal, para que esses pedaços de ossos e de metal, no momento que batesse e aí puxasse, arrancasse pedaços. E assim não uma, nem duas, nem três, 39 vezes. Uma coroa de espinho, com espinhos de 10 a 15 centímetros, que quando forçada na cabeça, atravessava a carne e entrava até o osso, e depois que entrava, não tinha mais como sair. A lateral de Jesus, dos chicotes, já podia ver os órgãos internos, carne viva. Provavelmente os olhos inchados de todos os socos que ele tomava no rosto. Provavelmente a boca sangrando. E, por fim, crucificaram o nosso Senhor. Quero dizer uma coisa, ele fez tudo isso por mim e por você, por amor. Porque ele podia estralar o dedo e acabar com aquilo em qualquer momento, mas ele foi até o final por mim e por você. E nós vamos celebrar isso hoje, amém? No final ele foi crucificado com, não eram nem pregos, eram cravos gigantes que atravessaram, cortando nervos, tendões, atravessando a mão, os pés, numa cruz de madeira, nu, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por amor a nós. Agora, qual era o objetivo dos romanos em fazer uma crucifixão tão terrível? Era um espetáculo terrorífico para aterrorizar qualquer um que se rebelasse contra as leis de Roma. O objetivo de crucificar naquela época era justamente que estivesse exposto, inclusive colocar ele em cima de um monte, onde ficava bem visível esse monte chamado Gólgota. Eu estive lá. Ele não fica longe, não é um monte longe, ele é um monte que passa as pessoas embaixo dele, assim, bem pertinho. E a ideia de crucificar é que não se retirasse mais o corpo dali. É que os corvos e os abutres comessem a carne, enquanto as pessoas assistiam àquela cena. Esse era o intuito dos romanos. Isso que aconteceu com os outros ladrões. Porque o judeu, a crença judaica, e eles têm bastante
versículos para respaldar isso. A crença do judeu é o seguinte, que você só pode ressuscitar se você for enterrado. Se o teu corpo for comido pelos bichos, pelos animais, ou se o teu corpo for cremado ou queimado, você não ressuscita mais. O pior castigo que você podia fazer para um judeu não era matá-lo, porque o judeu todo mundo vai morrer. O pior castigo que você podia dar para um judeu era queimar o corpo dele, por isso que existia o Geena, que é a palavra inferno, né? Que era o lugar onde queimavam corpos, ou o pior seria lançar aos animais do campo, as bestas, as feras do campo, as aves dos céus, como foi o que aconteceu com Jezabel e outros. Porque no conceito deles se acontecer isso, nunca vai participar do grande dia da ressurreição. Então esse era o grande castigo, pior castigo para um judeu. E Jesus estava nessa condição, pendurado na cruz, morto. Então apareceu um homem na Bíblia. Diga comigo, discípulo de Jesus. E diga comigo, rico. Apareceu ele, José de Arimateia. José de Arimateia aparece e ele vai diante de Pilato, que era o governador. Ele tinha a moral, ele tinha essa posição de poder falar com Pilato. Ele disse, olha, eu quero o corpo do meu mestre. Não vou deixar ele lá na cruz para os bichos comer. Eu quero o corpo. Então, ele conseguiu autorização. A Bíblia diz que Pilato enrolou ele num lençol branco, num lençol de linho. Sabe, irmãos, um lençol de linho era muito caro, porque um pedacinho de linho já era caro. As pessoas naquela época, elas tinham entre 1 e 2 peças de roupa a vida inteira. Só quem era muito próspero poderia ter, porque aquilo ali era tudo feito à mão, era muito caro. Ele enrolou Jesus naquele lençol e levou ele para o seu túmulo. Eu estive lá. Um túmulo que foi escavado na rocha, na parede de um pequeno monte. Inclusive, eu ganhei recentemente um calendário do ministério lá que cuida do jardim do túmulo. Um dia nós vamos todos juntos lá, irmão. É lindo, ele fica aberto. E a hora que você chega lá, tem uma plaquinha que diz assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós vamos lá um dia. Vamos fazer uma grande caravana para Israel. Foi um dos lugares que eu mais me emocionei lá. E aí, ele colocou Jesus no seu túmulo, enrolado naqueles panos, aqueles lençóis. E chegou outro discípulo de Jesus. Diga comigo, outro discípulo de Jesus. Diga comigo, rico. Nicodemos. Tudo isso está no mesmo capítulo da Bíblia. Eu sei que todo mundo já leu. O povo são leitores assíduos aqui na família da Nélio. Aí chegou então Nicodemos. O texto vai dizer que ele vai trazer óleos essenciais. Essências. A tradução vai dizer aloes. Se você fizer o cálculo, porque ele está nas medidas antigas, na medida de hoje seriam 70 litros de aloes. Diga comigo, 70 litros. Quem já comprou um pouquinho de óleo essencial? Quem já comprou? Quanto que custa um vidrinho assim? Tem de R$100, tem de R$50, desse tamanho, imagina 70 litros. O cálculo que eu fiz hoje seria, no mínimo, R$200 mil em óleos essenciais. Para embalsamar um corpo, não se precisava daquilo tudo. Com 3, 4, 5 litros já era um exagero. Mas ele não trouxe. Ele trouxe quanto? 70 litros para embalsamar o corpo de Jesus. O que os óleos essenciais fazem com o corpo? Preserva, para não apodrecer, para não perecer.
E ali fizeram aquele trabalho. Cuidaram. Pergunte pela última vez, diga: apóstolo, qual é o ministério do rico? O ministério do rico é cuidar e preservar do corpo de Cristo, para que ele não pereça, para que ele não passe calor, para que ele não passe frio, para que ele não fique sangrando, para que ele não fique sofrendo. Quantas igrejas perecem, sofrem, sangram, porque o rico renunciou ao seu ministério de cuidar. Nem sabe que Deus te ungiu para isso. Eu profetizo que Deus vai levantar grandes José de Arimateia nessa igreja. Profetizo que Deus vai levantar grandes Nicodemos nessa igreja. Talvez você nunca vai pegar no microfone dessa igreja. Talvez você nunca vai pregar numa cruzada de milagres. Mas Deus vai te usar para cuidar, preservar o corpo de Cristo. E essa grande guerra que está vindo, essa crise mundial que está chegando, Bill Gates já anunciou que está vindo outra pandemia, porque ele já sabe quando elas vêm, né? Parece até que foi ele que fez. Deus vai levantar José de Arimateia para preservar. Quando a casa estiver caindo, quando o corpo de Cristo estiver dilacerado, porque está vindo perseguições, irmão. Está vindo grandes perseguições. Existe complô, e não é só no Brasil, toda a América Latina, em outros lugares do mundo. O corpo de Cristo tem padecido, mas só padece porque os José de Arimateia, em vez de estar cuidando do corpo de Cristo, estão andando de lancha aí. Um dos meus discípulos aqui da igreja, que eu estou preparando ele para ser um José de Arimateia, ele fez um estudo e me mandou. E eu fiquei tão feliz, falei, uau. Ele fez um estudo dos José de Arimateia desse tempo. De homens que têm grandes fortunas. Aí tem aqui um homem, R.L. Le Tourneau, que tem mais de 300 patentes, inventor de grandes equipamentos gigantescos, de máquinas gigantes, bilionário. Ele doou 90% da sua fortuna em dízimos e ofertas. Aplauda o Senhor por isso. Ele é conhecido como o revolucionador técnico das grandes obras dos Estados Unidos. Ele mudou a história das obras dos Estados Unidos. E ele doou 90% de tudo. William Colgate. Alguém escova o dente com Colgate? Ele doou, ofertou 50%. A vida dele toda. De toda a sua fortuna em dízimos e ofertas. José de Arimateia. Henry Parsons, o dono da Quakers, daquela aveia Quaker, já viu? Com aquele cabelinho branco assim dos lados. A aveia mais conhecida do mundo. Também empresa bilionária. Ofertou e dizimou 70% de toda a sua fortuna. David Green, fundador da Hobby Lobby, que é uma empresa de decoração dos Estados Unidos com mais de 800 lojas, registra uma receita de vendas de 4 bilhões de dólares. Ofertou já e oferta sempre 50% da sua renda em dízimos e ofertas. Vivo hoje. Eu estou lendo aqui sobre eles. Profetizo que daqui 10 anos, 20 anos, pessoas do mundo vão ler a sua história. Olha, lá em Balneário Camboriú, Deus levantou um José de Arimateia que preservou o corpo. Sabe, irmão, eu ainda estou
anos-luz de ser um José de Arimateia. Anos-luz ainda. Não em tempo, mas em quantidade de dinheiro. Em tempo eu acho que eu estou breve, em nome de Jesus. Mas quando veio a pandemia, irmãos, eu entrei na internet e eu disse, se tem um pastor passando necessidade, me mande mensagem. E o Lucas estava comigo naquela noite. Sabe, irmãos, no meio da pandemia, o corpo de Cristo padeceu muito. E teve ricos que, em vez de ajudar no meio da pandemia, saíram da igreja. E eu disse, eu quero ajudar com o que eu tiver. Pastores que tinham que fazer cirurgia, eu fui lá e paguei. Pastores que tinham quebrado o seu carro, fomos lá e consertamos. Pastores que tinham telhado caído em casa, fomos lá e arrumamos. Pastores que tinham a geladeira vazia, fomos lá e ofertamos. Pastores que tinham sido abandonados porque já eram velhos e já ninguém mais cuidava deles, nós ofertamos. E ainda continuamos fazendo esse trabalho. Não posso ficar aqui todo dia contando as coisas que a gente faz. Mas eu não deveria ser José de Arimateia, porque eu sou pastor. Deus tinha que levantar empresários nessa igreja, com esse coração. Deus vai levantar Josés. E eu vou dizer uma coisa, faz mais quem quer do que quem pode. Talvez você não seja um bilionário. Talvez com pouco que você tem, você já vai preservar o corpo de Cristo. Assim como eu, no meio da pandemia, eu estava com a igreja com 30 membros, mas eu me levantei e eu disse, eu não vou deixar o corpo de Cristo padecer. Eu vou fazer alguma coisa. Você quer governar? Esse ano Deus vai te colocar nesse cargo, nessa posição. Mas qual que é o objetivo? Se aparecer? Instagram? Postar fotinha? Escute. Tem gente que Deus já tem levantado. Agora nas primeiras semanas de janeiro. Que eu já estive conversando com alguns discípulos. Deus está colocando negócios multimilionários na mão deles assim, ó. E eu quero avisar essas pessoas. Tem gente que está aqui. Com coisas de milhões nas mãos. Não é para você bater foto na Avenida Atlântica. É para você preservar o corpo de Cristo nos anos que estão por vir. Não vai ter muito emprego, mas sabe o que vai acontecer? Os Josés dessa igreja vão dar emprego para todo mundo. Não vai ter muita comida, mas sabe o que vai acontecer? Os Josés dessa igreja vai abrir o mercado solidário e vai dar de comer aos que estão padecendo necessidade. Inclusive esse ano, esses 2 ministérios vão ser levantados na igreja. Nós vamos fazer um ministério de ajuda social como nunca antes. E nós vamos levantar o departamento de emprego, para poder arrumar emprego para todo mundo dentro dessa igreja. Aplauda o Senhor, igreja. Deus é maravilhoso. Você está feliz? Como eu disse, para quem não está em Cristo, irmão, a notícia é ruim. Mas para nós, quando acontece a crise, é quando Deus levanta os verdadeiros homens de Deus. Quando vem a crise, é quando Deus levanta os verdadeiros José. Sabe, irmão? José de Arimateia só apareceu por causa da crise. Senão ele nem ia aparecer no texto bíblico. Porque ele seguia Jesus de um jeito que ele não tinha que ficar pegando o microfone. Ele servia com seus bens. Quero dizer para você, para a gente encerrar, que em Sofonias 3, 8 ao 13, nós vamos encerrar lendo isso aqui, para você entender o que vai acontecer. Sofonias, tem como colocar na minha tela aqui? 3, 8, diz assim: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu decreto é, olha o que Deus está fazendo, ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. As nações serão julgadas nesses próximos anos.
porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porquanto então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Essa palavra pobre é quebrantado de coração, e eles confiarão no nome do Senhor. Olha o 13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Diga comigo, remanescente. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Olha o texto, temos aqui um contraste. Eu quero encerrar com isso. Deus vai reunir as nações da terra, como está fazendo, vai derramar a sua ira, mas o remanescente, o que é o remanescente? Aqueles que permanecem fiéis, aqueles que não dobram os seus joelhos diante de Baal, nem de Jezabel, nem da Babilônia, nem do Egito, aqueles que se preservam santos e não se corrompem. Deus vai levantar um grande remanescente, que mesmo apesar de tudo isso, deitar-se-ão sossegadamente. A Bíblia diz, irmãos, que passaremos pelo fogo, mas o fogo não vai nos queimar. A Bíblia diz que Deus não vai nos livrar do fogo. Ele vai nos passar pelo fogo, mas o fogo não vai. E não diz que vai nos livrar das águas. Passaremos pelas águas, mas ela não nos afogará. Então, eu recomendo que em 2024 você comece a jejuar. 2024 você se acerte com Deus. 2024 você não faça dívidas. 2024 você economize. 2024 você coloque o teu depósito de oração e jejum lá em cima. Que Deus vai te colocar em lugares de governo. E quando as nações começarem a chacoalhar, você será um José. Você vai estar governando para preservar o corpo de Cristo. Vamos ficar em pé nessa noite maravilhosa. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Santo Espírito agora seja derramado sobre toda essa igreja aqui presente. E que teu Espírito Santo venha agora ativar no coração dos irmãos o espírito de José, o espírito de excelência, o espírito de governo, aquela unção de governo que o Senhor tinha sobre o José. Eu profetizo que muitos Josés de Arimateia levantarão-se aqui, e haverá um grande remanescente. Pai, aquele que está triste, desanimado, aquele que não está ligado ao corpo, que o Senhor venha trazer sobre ele arrependimento de pecado, que o Senhor venha convencê-lo de pecado, juízo e justiça, que o Senhor venha fazer, Senhor, uma restauração na vida de cada um. Ainda com os olhos fechados, se você tiver que pedir perdão a Deus agora, se você tiver que se restaurar com Deus, se você tiver que se reconciliar, se você tiver que colocar a tua vida alinhada com Deus, esse é o momento. Obrigado, Jesus.